Tudo bem, pessoal? Nessa chamada do autor, eu vou falar um pouco sobre PPA. Então, esse é o conceito de PPA que está na Constituição Federal de 88. A lei do PPA estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para os programas de duração continuada. O que é que a gente precisa saber? A gente precisa interpretar o que está na Constituição. Então, quando a gente fala lei, a gente sabe que aqui é uma lei ordinária. Quando a gente fala de forma regionalizada, normalmente, quem está tendo contato com a matéria pela primeira vez, pensa logo nas 5 regiões administrativas, o que não está errado, pensando na administração pública federal. Porém, a regionalização do PPA, ela vai além da regionalização pelas 5 regiões administrativas. Ela pode considerar a regionalização por estado, por municípios ou por outro critério, por exemplo, o critério de bioma. Então, por exemplo, quando a gente fala em programas que vão combater a seca, você pode incluir nesse programa o norte de Minas Gerais. Quando você fala de Amazônia Oriental e Amazônia Ocidental, quando você fala Amazônia Oriental, você inclui parte do Maranhão. Quando você fala Amazônia Ocidental, você pega o norte do Mato Grosso, que faz parte da região centro-oeste. Moral da história. Forma regionalizada. Não se limita às 5 regiões administrativas. Seria isso. O que mais? Diretrizes, objetivos e metas. Normalmente, em provas de concurso, as bancas gostam de trocar diretrizes, objetivos e metas por metas e prioridades, que são atribuições da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Administração Pública Federal. Isso aqui é o que está na Constituição Federal, como eu falei. Apesar de isso aqui estar na Constituição Federal e aqui falar Administração Pública Federal, esse conceito de PPA que está na Constituição Federal, ele se aplica a todos os entes da federação. Então, todos os entes. Então, quando eu falo todos os entes, eu estou falando a União, eu estou falando os 26 estados e o DF, 27 unidades da federação e 5.500 municípios. Tá bom? Para as despesas de capital e outras delas decorrentes, ou seja, despesas de capital e outras delas decorrentes. Cuidado que a gente tem que ter. Esse vídeo, essa chamada do autor, ela está no início da obra, Administração Financeira e Orçamentária 3D. Então você ainda não tem um know-how, você ainda não aprendeu a classificação da despesa. Então você vai ter que confiar em mim e avançar os capítulos em caso de necessidade. Mas o que eu vou falar para você é o seguinte. No PPA você vai ter despesas de capital? Vai. Você vai ter despesas correntes? Vai. Mas você não vai ter todas. Então, no PPA você tem despesas de capital, que são despesas com investimento, por exemplo, obras, compra de equipamentos. Você vai ter despesas correntes, como, por exemplo, benefícios do Bolsa Família. Mas você não vai ter todas as despesas de capital lá. Você não vai ter todas as despesas correntes lá. Por que não? Porque não consta no PPA os programas de operações especiais. E dentro dos programas de operações especiais, você vai ter, por exemplo, os juros e a amortização da dívida. E por fim, pessoal, então, não consta no PPA isso. Então, por isso que eu posso dizer que no PPA tem despesa de capital? Tem. Tem despesa corrente? Tem. Mas tem todas? Não. Porque não tem os programas de operações especiais. Juros é despesa corrente, está fora. E a amortização da dívida é despesa de capital, está fora. E por fim, para os programas de duração continuada. De acordo com o Giacomoni, que é um dos autores que eu me baseei para elaborar essa obra, se a gente fosse considerar
duração continuada, o critério de tempo, todos os programas do Brasil seriam de duração continuada. Desse modo, qual é o critério que a gente usa para duração continuada? São os programas da área fim. Então, duração continuada, para fins de interpretação da Constituição, não tem a ver com duração de tempo, tem a ver com área fim. Beleza, pessoal? Esse era o recado dessa chamada. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus.